alimentos funcionais. Um assunto, aliás, que eu adoro, né? Alimentos que ajudam a promover saúde, alimentos que curam doenças, alimentos que previnem doenças. Alimentos que, além de nutrir você, têm uma função terapêutica também. Isso é muito importante, né, gente? Então, fica aqui até o final. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico, pesquisador, sou cientista, e estamos começando esse vídeo agora que vai ser muito interessante. Gente, pressão arterial é algo muito importante para a saúde de qualquer pessoa. Se a pressão está normal, tua saúde está bem, mas se a pressão está alta, abrem-se as portas para várias doenças. Muitas doenças. E isso é um problema sério. Preste atenção numa coisa. Quando você tem pressão alta, principalmente a longo prazo, por muito tempo, você começa a prejudicar todo o sistema cardiovascular. Em primeiro lugar, você força o coração, que é uma bomba, né, que fica ali se contraindo o tempo todo. Em segundo lugar, as artérias começam a sofrer danos. Os tecidos começam a sofrer danos. Os capilares, que são artérias muito fininhas, muito pequenas, são veias, são vasos muito pequenos, eles começam a sofrer danos também. Começam a ocorrer danos na chamada microcirculação. Então, gente, todo esse processo, todo esse contexto de hipertensão crônica, ele é pró-doença. Ele vai promover uma deterioração da saúde. Bem, e como é que a gente vai regular a pressão? O que acontece no organismo? Que mecanismos existem para regular a pressão arterial? É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. E depois nós vamos ver 8 alimentos. São 8 alimentos que ajudam a normalizar a pressão. Alimentos que são remédio para a pressão arterial. Que vão ajudar você, que é hipertenso, a controlar melhor a sua pressão. E quem sabe até depois do seu médico avaliar, ele pode retirar o medicamento. Ele é que pode realmente decidir se vai tirar ou não. Não sou eu nem esse vídeo, jamais, porque esse vídeo aqui não propõe ser um consultório médico. Então aqui a gente vai falar informações sobre alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial. Existe todo um conhecimento científico para isso. E você usando esses medicamentos, de repente, conversando com seu médico, aí você pode até ter a possibilidade de você conseguir retirar esses medicamentos, não é verdade? Então, vamos lá. A pressão, ela é regulada por vários mecanismos no corpo da gente. O que é a pressão arterial? É a pressão que o volume de sangue circulante, você sabe que o sangue circula, como a água, ela flui por um cano. Quando você abre a sua torneira, a água está fluindo pelo cano para poder chegar na sua torneira. A corrente, olha o nome, corrente sanguínea, é um fluxo constante de sangue que flui pelas artérias e veias. Nas artérias, esse fluxo está com uma pressão muito mais alta, porque é aquele sangue que sai do coração com muita força, pela força de contração do miocárdio. E essa pressão é exercida sobre a parede dos vasos. Essa pressão arterial, ela tem 2 momentos. É o momento em que ela é mais alta e o momento em que ela é um pouco mais baixa. No instante em que ela é mais alta, chama-se pressão arterial sistólica, ou a pressão máxima. Quando ela é um pouco mais baixa, chama-se pressão arterial diastólica, ou mínima. No momento da sístole, ou seja, quando o coração está contraído, esse é o momento exato da pressão sistólica. Quando ele está relaxado, é o momento da pressão diastólica. Essa pressão arterial deve ser mais ou menos 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, que é a medida no braço de uma forma ideal. Aquela medida de pressão de pulso não é legal. A melhor é de braço, é que vai ser mais fidedigna a pressão real que a pessoa tem. Então, a pressão arterial ela vai ser controlada por vários mecanismos. Dentre eles, existe uma enzima chamada enzima de conversão de angiotensina. Essa enzima, quando está em maior quantidade, ela aumenta a pressão, porque ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. De que depende a pressão arterial? Da contração dos vasos. Então, quanto mais as artérias estiverem contraídas, fechadas, maior vai ser a pressão. Quanto maior for o volume de sangue circulante, com mais água circulando dentro do sangue, você vai ter também uma pressão maior. Por esse motivo, o sal refinado é um inimigo. Porque quanto mais você consome sal refinado, que é sódio puro, e você tem um excesso de sódio
no teu corpo, esse excesso de sódio vai fazer com que o volume de água no sangue seja maior. Com mais volume, mais pressão. Com mais vasoconstrição periférica, das artérias periféricas, mais pressão também. Então, a enzima de conversão ela vai aumentar a vasoconstrição e vai também ajudar a reter mais sódio lá nos rins. Então, é todo um mecanismo de aumentar a pressão. Então, quando você inibe essa enzima de conversão, que chama-se ECA, enzima de conversão da angiotensina, quando você inibe ela, você baixa a pressão. E o organismo ele vai fazendo todo esse controle, com vários mecanismos muito interessantes e muito bonitos, inclusive, muito belos da fisiologia, para manter a pressão ideal em 12/8. E o óxido nítrico, guarda esse nome, é uma substância muito importante chamada óxido nítrico, que é fabricado pelas células endoteliais, é super responsável pela manutenção de uma pressão normal. O óxido nítrico, gente, em baixa quantidade, quando você está deficiente nele, você vai ter pressão arterial alta. O magnésio também regula a pressão arterial, porque o magnésio ele vai atuar promovendo a vasodilatação das artérias periféricas. Então, quando você tem uma deficiência de magnésio, mais facilmente as tuas artérias periféricas vão estar contraídas, aí a pressão sobe. Então, compreenda isso. Artéria periférica contraída, pressão sobe. Maior volume de sangue circulante, pressão também sobe. Então, são duas coisas importantes aí. Deficiência de magnésio causa pressão alta, deficiência de óxido nítrico causa pressão alta, acúmulo de sal causa pressão alta, por isso que a gente tem que trocar o sal em casa, tá? Estresse causa pressão alta, porque o estresse vai aumentar essa vasoconstrição periférica, porque aumenta a ação do sistema nervoso simpático. Então, é todo um conjunto de fatores que vão contribuir para que você, de repente, esteja com a pressão mais alta. Mas, contudo, todavia, entretanto, isso não é uma fatalidade. É a vida moderna, com todo o seu conteúdo de estresse e de má alimentação e de maus hábitos, que gera a hipertensão. Então, são muitas causas, são múltiplas causas, deficiências nutricionais, como de magnésio, descontroles de vários tipos da fisiologia que causam a hipertensão. E aí, o que acontece com a medicina? A medicina vai apenas dar um remédio químico para baixar artificialmente a pressão. É isso que a medicina faz, para manter a pressão controlada. Isso é um absurdo, porque não vai adiantar de nada. Você vai ficar o tempo todo tapando o sol com a peneira. A causa não é resolvida. E se eu te disser que é possível você ficar bom da pressão alta? E se eu te falar que é possível você se curar de hipertensão? Mas aí são outros 500. Não é o objetivo desse vídeo de hoje, de agora, tá? Isso eu já falei em outros vídeos, inclusive, também. Nesse vídeo de hoje, a gente tá fazendo a seguinte pergunta. Quer baixar a pressão? Experimenta esses 7 alimentos. E para começar, o número 1, a beterraba. A beterraba é o alimento fundamental para o hipertenso consumir todos os dias. E não vai cozinhar não, por favor, viu? É a beterraba crua, tá? Pode ser na salada, pode ser um suco de beterraba, do jeito que você quiser. A beterraba é rica em nitratos. Nitratos que, quando entram no corpo da gente, sob a ação da função das bactérias, tanto da boca quanto do intestino, vão sofrer uma modificação e se transformarem, adivinha em quê? Em óxido nítrico. Mais óxido nítrico, vasodilatação. O óxido nítrico, ele provoca vasodilatação periférica. E quando você tem vasodilatação das artérias, a pressão cai. Então, o óxido nítrico é o grande regulador da pressão arterial. Muita gente está com pressão alta porque está com o óxido nítrico baixo. Com a beterraba. É um remédio para isso. Além disso, você vai ter também a betaína, que é um aminoácido presente na beterraba, que também vai ajudar. Vai metilar o teu organismo, vai ajudar todo um processo de regulação da pressão. Então, alimento número 1 desse vídeo de hoje é beterraba. Segundo alimento, gente, é o alho, o conhecido alho. O alho, ele é um alimento maravilhoso, ele é um antibiótico, e a alicina que está presente no alho, ela vai ser um potente vasodilatador. Ela vai dilatar, ela própria vai dilatar as artérias. E como eu falei, se você tem uma vasodilatação, a pressão cai.
Se tem uma vasoconstrição, que é o contrário, a pressão sobe. Então, o alho vai ajudar a baixar a pressão. Porém, o alho tem alguns problemas de ficar usando direto. Não se deve consumir todos os dias. O alho, ele provoca um problema nos rins e também um problema no estômago. O alho, ele agride o estômago e diminui a produção do muco protetor do estômago, provocando gastrite. Então, o alho, no máximo, deve ser consumido 2 vezes por semana, na forma de água de alho. A água de alho é boa, mas não para ficar tomando direto, tá? Terceiro alimento, esse é maravilhoso, excelente para o sistema cardiovascular e para a tua saúde em geral, é a uva. Porque a uva possui uma substância chamada resveratrol, que é um polifenol, um flavonoide, que é próprio do metabolismo vegetal, que ajuda muito a gente. Gente, os flavonoides são fantásticos, são remédios da farmacologia vegetal. Resveratrol, ele tem várias funções no corpo da gente, e uma delas é regular a pressão arterial. Ele é um hipotensor. Ele vai atuar sobre a enzima de conversão da angiotensina, aquela ECA que eu falei no começo, enzima de conversão da angiotensina, ECA. Inibidor da ECA é um medicamento que inibe essa enzima. O resveratrol é um inibidor da ECA. Ainda tem gente que diz que alimento não é farmácia, né? Alimento não é remédio. O alimento, uva, contém resveratrol, principalmente na semente e na pele dela, principalmente aquela uva roxa, tem mais resveratrol. O suco de uva também, aquele integral, o orgânico, tem mais resveratrol. Ele vai atuar farmacologicamente como uma classe de inibidores da ECA, assim como qualquer remédio desse captopril, enalapril, esses pril da vida, tá? São inibidores da enzima de conversão. A uva é inibidora da enzima de conversão. Tem dezenas, centenas de milhares de trabalhos científicos feitos sobre isso. Pode pesquisar no Google acadêmico aí, tá? Então, a uva é um remédio hipotensor. Pode comer todo dia. Uva pode comer todo dia. Como a uva todo dia, mastiga algumas sementes, não mastiga todas, não, algumas. E você vai ter resveratrol aí, pode tomar o suco de uva, e aí você vai ter resveratrol aí suficiente para ajudar você a baixar, regular a tua pressão arterial. Quarto alimento maravilhoso para regular a pressão arterial, esse aí pode comer todo dia também, é a melancia. A melancia, ela vai possuir uma substância chamada citrulina. E a citrulina, quando entra em contato com o corpo, se transforma em arginina, que é um aminoácido, que, por sinal, vai se converter em óxido nítrico. A arginina é material para o organismo fabricar o óxido nítrico. Então, quanto mais arginina você tiver, mais óxido nítrico o organismo vai fabricar, tá? Então, é melhor acender a luz, tá melhor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora, pronto. Então, mais óxido nítrico vai ter se você tiver arginina. Então, quando você fornece a arginina, aumenta o óxido nítrico. Aumentando o óxido nítrico, vasodilatação. Vasodilatação periférica, baixa a pressão. E não só isso, viu? O óxido nítrico, ele melhora o funcionamento do coração, ele previne infartos e AVCs, é tudo de bom para a saúde cardiovascular, ok? Então, melancia vai fazer isso. Esse é um dos caminhos farmacológicos da melancia, é aumentar a produção de óxido nítrico pela arginina, e o outro caminho é por possuir muito potássio e conter outros flavonoides nela que são diuréticos. Então, a melancia é diurética, ela estimula a urina, a diurese. Então, você fazendo mais xixi, você vai eliminar o quê? O sódio em excesso. E o volume de água do sangue vai diminuir. Isso aí faz baixar a pressão. Todo mundo sabe que um diurético baixa a pressão. O médico passa um diurético para baixar a pressão. Eu passo melancia para baixar a pressão. Eu acho muito mais interessante do que um diurético, tá? Quarto alimento, as nozes. As nozes borboleta, que as pessoas aqui no Brasil só comem no final do ano. Gente, nozes possuem arginina em grande quantidade. E a arginina, eu já falei para vocês, é matéria-prima para a produção de óxido nítrico. E as nozes contêm até o próprio óxido nítrico nela. Já pronto. Então, nozes baixam a pressão arterial. É um alimento hipotensor. Pode comer todo dia. Além de ter tudo isso, é super rico em nutrientes, em todos os minerais, em magnésio, é riquíssimo em proteína, tem muita proteína, muitos óleos saudáveis. Nozes é tudo de bom, ok? Alimento maravilhoso.
Foi feita uma pesquisa científica que comprovou que o consumo de nozes, consumo regular o consumo regular de nozes reduz em até 30% o risco de doenças cardiovasculares. Foi pesquisa científica. E ela faz parte da chamada dieta do Mediterrâneo, as nozes, que é uma dieta pró-cardíaca, tá? Mais uma coisa, nozes não é para comer somente no ano novo, é para comer todo dia. Eu como nozes todos os dias, porque além disso tudo, que faz bem para o coração e para a pressão arterial, ela também melhora o sono. E tem outras vantagens e outras funções terapêuticas também, como alimento funcional, um dos alimentos funcionais mais fantásticos que eu conheço, tá? Vamos ao sexto alimento, o chocolate. Esse aí muita gente vai, eita, que bom chocolate. Opa, não é qualquer chocolate, não. O chocolate ajuda a baixar a pressão arterial, mas não é qualquer chocolate. Não pode ser qualquer chocolate. Tem que ser o chocolate sem açúcar e sem gordura vegetal hidrogenada. Tem que ser um chocolate de qualidade. E a gente tem o Only For, que é muito bom, que é um chocolate muito bom. Você encontra em casas de produto natural. É em inglês, Only For. É só 4 ingredientes que ele tem. Cacau, óleo de coco, manteiga de cacau e açúcar de coco. São só esses 4 ingredientes. E o que faz dele, eu acho que é 80% de cacau, uma coisa assim. Os chocolates acima de 60%, porque existe um flavonoide no chocolate que é inibidor da ECA, que inibe a enzima de conversão e baixa a pressão arterial. É muito interessante isso aí. Além de ser um super antioxidante, vai ajudar o fígado, vai ajudar a função endotelial também, vai aumentar a produção de óxido nítrico. Lembra o seguinte, o óxido nítrico, como eu falei, é muito importante para manter a pressão baixa, para controlar a pressão arterial. E quanto mais antioxidado você está, quanto mais antioxidantes você consome, mais você vai produzir óxido nítrico. Então, mais antioxidante, mais óxido nítrico, mais baixa pressão. Ok? Por isso que o exercício físico baixa a pressão, porque aumenta a produção de óxido nítrico quando você faz exercício físico. Não, chocolate é fantástico. O 7º alimento maravilhoso é o azeite de oliva extra virgem, que faz parte, inclusive, também da dieta do Mediterrâneo. Por isso que o povo lá do Mediterrâneo não tem hipertensão. É quase zero o índice de hipertensão por lá. É os velhinhos de 80 anos, tudo com 12/8, gente. 12/7. Isso aí intrigou os cientistas na época. Ficou tudo perturbado. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Os cabos aqui, velho com 80 anos e com pressão 12/8, que coisa, né? Pois é, um monte de velho assim, e tudo cheio de cabelo. Gente, quando você consome azeite de oliva extra virgem, você está consumindo um alimento funcional que tem propriedades farmacológicas. É remédio. Alimento é remédio. Hipócrates, o pai da medicina, falou há 2.500 anos atrás, faça do teu alimento o teu remédio. O azeite de oliva extra virgem, ele contém flavonoides nele, são compostos fenólicos dos vegetais, né? Da azeitona. E esses compostos fenólicos eles vão atuar como inibidores da ECA, inibidores da enzima de conversão. É uma espécie de captopril da vida, tá? Só que sem os efeitos colaterais do captopril. Então, azeite de oliva, baixa pressão, pode ser 2 colheres de sopa por dia. Você coloca na comida, você pode consumir depois de comer também, direto na boca, não tem problema nenhum, tá? Agora, não pode ser de estômago vazio, senão não vai absorver muito pouco. O ideal do azeite de oliva extra virgem é você absorver ele, você consumir ele depois do almoço, tá? E para terminar esse vídeo com chave de ouro, o 8º alimento maravilhoso para baixar a pressão, se você quer baixar a pressão, deve consumir ele, é a banana. Acredite se quiser, a velha e maravilhosa banana. Porque a banana possui muito potássio, e o potássio é a chave para baixar a pressão arterial. O potássio, gente, ele faz com que o teu corpo elimine sódio. Infelizmente, a grande maioria das pessoas estão com pressão arterial alta, que consomem muita porcaria, que comem uma alimentação péssima, antinatural, coisas que não se pode nem chamar de alimento. E os alimentos industrializados, eles possuem muito sódio. Então, as pessoas comem muito pouco potássio e muito sódio. E esse excesso de sódio vai provocar hipertensão, com certeza. Potássio
ajuda a baixar a pressão. E onde é que a gente encontra potássio? Nas frutas e nos vegetais. Então, consuma muita salada todos os dias e muita fruta. Fruta baixa a pressão, qualquer fruta, porque tem potássio. O potássio ele é diurético natural. Ele vai estimular o rim a eliminar o sódio. Então, a banana é, com certeza, um excelente alimento funcional e hipotensor. Quem come banana todo dia, como eu, e não vem dizer que engorda não, porque não engorda, porque eu emagreci 27 quilos, já fiz um vídeo aqui mostrando isso. A banana eu como todo dia. E a banana, além de emagrecer, também baixa a tua pressão arterial, tá? Ok? É fantástico, é um alimento espetacular. Gente, muito obrigado pela presença, esse vídeo foi maravilhoso, eu gostei muito. Quem não deu o joinha aí, clica no joinha agora, ajuda a gente no canal. E você que está me assistindo, principalmente essa live gravada, quero saber o teu comentário aqui. Como é que está a tua pressão? Você está consumindo esses alimentos que eu coloquei aqui? Fala aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre isso. Você já experimentou usar esses alimentos e verificar a sua pressão 15 dias depois para ver como é que está? É comendo eles, com exceção do alho, claro, todos os dias? Faz isso e vê, tá bom? Outra coisa importante, compartilhe esse vídeo para 2 pessoas que você conhece, que você ama, e precisam ter esse conhecimento maravilhoso de que esses alimentos fazem bem para a tua saúde, ok? Gente, muito obrigado pela presença. Não esquece de se inscrever no canal. Se você agora olhar para debaixo da tela e tiver escrito lá embaixo, inscrever-se vermelho, se inscreve no canal e clica no sininho também, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.